Quem trouxe Bíblia nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. O capítulo é o de número 2 e o versículo é o de número 18. Deus está aqui. Está escrito assim: e disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Todos podem dizer amém? Só a primeira parte do versículo que diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos o templo dos anjos ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando devido às lutas do dia a dia, hoje não voltam se arrastando mais para casa, voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória, Senhor. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre Belo Horizonte nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Mostra a sua glória para ela nesta noite, Jesus. E fala conosco. E fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E a igreja que é soberana diz amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. O culto dessa noite, ele é diferente da maioria de todos os cultos que eu prego pelo Brasil e pelo mundo. E olha que eu prego todo dia. Oxalá todas as igrejas de cunho pentecostal ou neopentecostal, ou mesmo do segmento protestante, se preocupasse como esta igreja se preocupa com a vida sentimental dos seus fiéis e dos seus membros. O ser humano é uma criatura incrível. Aliás, de todas as criaturas feitas por Deus, é a mais bela. Em compensação, é a mais complexa. Pense numa criatura que o próprio Deus, para poder entendê-la, teve que deixar o céu por um tempo, se transformar em homem, caminhar ao lado da raça humana, e pelo período de 33 anos e meio, como um psicólogo, todos os dias lidar com os seres humanos, dos mais diferentes casos, de todos os sexos, de todas as cores, de todas as etnias, para tentar compreender o que é que se passa na mente e no coração do homem. Antes de Jesus descer à terra, o Deus que nós cremos e servimos havia criado a raça humana e deixado a raça humana seguir o seu caminho aqui. Deus estabeleceu leis para que esta raça humana pudesse se conter e se controlar. Deus estabeleceu a raça humana num reflexo de um espelho, levantando uma nação para que todos pudessem nessa nação se espelhar, que é a nação judaica. E Deus criou leis para que essa nação pudesse se estabelecer como uma sociedade organizada. Deus criou leis e essas leis eram obedecidas. Mas algumas dessas leis soavam como que, para nós, o homem moderno de hoje, leis injustas. Por exemplo, a lei do olho por olho, dente por dente. A alma que pecar essa, morrerá. Leis contundentes,
nascidas no coração de um Deus justo e piedoso. Mas houve um tempo em que Deus rompeu com a raça humana. E nós vemos isso na Bíblia Sagrada, na separação do Velho para o Novo Testamento. Por que que existe um Velho Testamento e por que que há um Novo Testamento? Porque houve uma ruptura entre Deus e a raça humana por um período chamado período interbíblico, que são 400 anos, 4 séculos, em que Deus fica sem falar com a raça humana mais. Entre o livro de Mateus e o livro de Malaquias, ou entre Malaquias e Mateus, Velho e Novo Testamento, nós temos esse período interbíblico, de 4 séculos, onde não houve manifestação divina na terra, onde não houve mais aparição de anjos na terra, onde Deus não usou do seu subterfúgio divino de teofania, ou seja, Deus aparecendo ao homem em forma de anjo. Lembra quando a Bíblia fala do anjo do Senhor? O anjo do Senhor era o próprio Deus, mas não no seu potentado da sua glória. Ele, para vir ao homem, falar com o homem, e o homem não morrer diante da sua glória, Deus se metamorfoseava em um anjo. Daí teofania. Nesse período de 400 anos, Deus não fez isso. Lembra da nuvem, a nuvem da glória, que nós chamamos de Shekinah? A nuvem da glória desaparece do Novo Testamento, do Velho Testamento para o Novo. Durante 400 anos não há profecias, não há profetas, não há manifestação de milagres. E houve até quem pensasse que Deus havia abandonado a raça humana. Por que é que Deus fez isso, pastor? Se você ler o Velho Testamento inteiro, você vai ver Deus decretando a falência da raça humana. Logo no Gênesis ele diz assim: o meu espírito não ficará mais com o homem. Nós vamos encontrar Deus olhando a raça humana e abandonando ela à sua sorte. Deus retirando da raça humana o Espírito Santo, levando ele para o céu e deixando o homem viver, seguindo o seu próprio destino, seguindo o seu próprio nariz. E Deus consegue compreender que esse ser humano é um ser humano difícil. Porque imagine vocês que quando ele pega Israel e tira do Egito e tenta levá-los até Canaã, 3 dias depois da passagem do Mar Vermelho, 3 dias depois de Israel enxergar o Mar Vermelho aberto em 2 paredes de água, 3 dias depois de atravessarem pelo meio do mar a pé enxuto, 3 dias depois de Deus liquidar todos os inimigos de Israel, nós vamos ver o povo de Israel pegar Moisés, colocar Moisés numa parede e falar assim: nós temos saudade do Egito. Deus olhou para Moisés e disse: eu vou destruir esse povo. Moisés entrou na frente e disse: Senhor, o que as nações vão dizer? Que o Senhor é um Deus que não teve piedade com o povo? E é aí que Deus olha para Moisés e diz assim: então fale para o povo marchar de novo. Mas Deus intentou destruir o homem por mais de uma vez. Na última vez que Deus foi falar com Moisés dizendo: eu não suporto a raça humana, Moisés caiu de joelhos e disse: Deus, se o Senhor for destruir o homem, faz o seguinte: risca primeiro o meu nome do teu livro. Porque se o Senhor riscar o meu nome do seu livro, aí o Senhor pode destruir a raça humana. E Deus olhou para Moisés e disse: eu não posso fazer isso com você, porque de todos, você é o único que me respeita. E Deus perdoou o povo naquele tempo. Mas olha só, o único que respeitava Deus, no final da vida não pode nem entrar na terra prometida. Deus liquida com ele, mata ele no alto de uma montanha, lá no Monte Pisga, de frente do Monte Tabor, lá no alto daquela montanha, perto do Negueb. Deus convida Moisés e diz assim: olha, a terra é linda, está ali na frente, mas você não pode entrar nela. Por quê, Senhor? Porque você, ao invés de falar com a rocha de Meribá, quando o povo estava com sede, você bateu na rocha. Então não havia como Deus compreender a raça humana lá de cima, sentado na nuvem. Porque para Deus era muito cômodo. Para compreender a raça humana era simples: pecou, ele mata. Fez uma coisa boa, ele exalta. E para matar ele tinha diversas formas. Fazia cair do céu saraiva, fazia cair do céu bolas de fogo, abria a terra para engolir o povo. Deus tinha 1 milhão de maneiras de punir a raça humana. Mas nem todo tipo de punição, nem toda tortura que Deus provocava mudava a raça humana. No livro de Malaquias, Deus vira as costas para o homem e volta para o céu. Era a maneira de Deus dizer assim: eu não quero mais nada com a raça humana, porque eu não consigo entendê-la. Mas é nesse período que lá no céu, um ser lindo e majestoso, um ancião de dias, de cabelos brancos como a neve, roupa branca cintilante com um cinturão de ouro no peito, olhos como chama de fogo e pés reluzentes como latão que saíra da fornalha.
A sua boca uma espada aguda de 2 fios. Com uma voz melodiosa convenceu seu pai de que só havia uma maneira de entender o homem. Pergunte qual? Só fala se todo mundo perguntar. Descer aqui, mas não como Deus. Descer aqui, não nas asas de um querubim. Descer entre nós, não no vento, no sopro dos 4 ventos da terra, não. Não vindo amparado pela sua Shekinah. Para entender o homem, ele teve que se transformar em homem. E ele nasceu de Maria. Viveu entre os homens, graças a Deus que ele fez isso. Quando eu chegar no céu, antes de qualquer coisa, quero dar um beijo na face adorada dele e dizer para ele: tu és o meu herói. Porque só ele poderia fazer o que ele fez. Paulo sintetizou isso em teologia. E ele disse assim: ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou a sua forma divina, desceu entre nós e se fez carne. Sou pentecostal, tem alguém aqui que é? Eu amo, pastor Jerônimo, pregar sobre as possibilidades do milagre de Cristo. Quando eu era garotinho na igreja Jesus de Nazaré, eu amava falar só sobre o Cristo poderoso. Quando eu ia falar de Jesus ressuscitando Lázaro, sai de baixo. Eu fazia toda a cena, criava um teatro, e na hora de Jesus gritar por Lázaro, eu invocava uma voz mais grossa e gritava: Lázaro, sai para fora. Fazia. Sou pentecostal. Eu amava falar de Jesus pisando sobre as águas e pedia até para alguém fazer um barulho num tambor. Jesus pisando sobre as águas e dizia: águas na Bíblia fala de multidões, mas também fala de inferno. Cada vez que Jesus dava um pisão sobre as águas, era ele dizendo: diabo, o seu lugar é debaixo dos meus pés. E ele, arrancando Pedro das águas, era eu gritando: é ele que tem poder de tirar um homem do inferno e levar o homem ao céu. Sempre amei falar, me empolgava e me emocionava quando dizia ele dando a um homem a oportunidade do seu perdão. Falava sobre ele ressuscitando mortos e trazendo de volta as pernas de um paralítico que não podia andar. Sempre amei falar isso, sempre me empolguei. Mas quando eu amadureci, eu conheci um outro lado dele, que por esse lado dele eu me apaixonei. E confesso a vocês, não é pelo lado divino, é pelo homem de Nazaré. Amo ver ele gritar para todo mundo, dizer: vinde a mim vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas esse que grita isso, ele é muito distante de mim, porque ele tem poder de apaciguar o coração do homem que está aflito, e eu não tenho. Mas eu amo quando vejo ele deitado na polpa do barco, cansado, babando de sono. O barco está sendo chacoalhado pelo vento e ele não acorda. Os discípulos estão vendo o barco ir a pique, tirando água de dentro do barco. E Jesus, mesmo recebendo a enxurrada de água, está tão cansado que ele não acorda. Os discípulos precisam ir tocar nele e dizer: Jesus, acorda. Porque aquele cansado do dia a dia, aquele é igual a mim, aquele é igual a você. Então ele sabe o que acontece com a nossa vida quando a gente vem para um culto como esse, vem arrastando essa carcaça pesada, porque durante o dia foi só pancada, sofrimento, perseguição, depressão, frustração, deu tudo errado. Você poderia ter ido direto para uma balada, poderia ter ido direto para um boteco encher a cara, poderia ter ido direto, traí-lo, ir para um terreiro de macumba. Mas mesmo cansado, mesmo debaixo de peso de luta, você veio para cá. Você firmou o seu corpo aí, e você disse ao diabo: eu não sirvo por aquilo que ele vai me dar, eu sirvo por aquilo que ele já me deu. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu amo ver e pregar ele falando com aquela mulher lá de Samaria: eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu dou nunca mais tem sede. Eu amo falar dele, mas esse é muito distante de mim, porque eu não posso dar água para matar a sede de ninguém, ainda mais a sede da eternidade. Mas eu me apaixono por ele quando eu vejo ele sentado em uma pedra debaixo de um zimbro, com a fronte toda suada, cansado, ofegante,
os pés envermelhados de tanto caminhar. E tem na frente dele uma mulher, só que a mulher é inimiga, mortal, porque ela é de uma outra tribo, ela é de uma outra raça. E naquela época essa raça não conversava com os judeus. Mas mesmo tendo 1 milhão de coisas que separam ele dela, ele humildemente diz para ela: Senhora, me dá um pouquinho dessa água para beber, porque ali eu me enxergo nele. Quantas vezes somos obrigados, por causa da água, somos obrigados a beijar a caneca, e a caneca às vezes é toda amassada. Somos obrigados a engolir sapo, somos obrigados a falar sim quando o coração está dizendo não, somos obrigados a inclinar a cabeça quando a vontade a gente queria era descer a mão em alguém, porque sabe que qualquer ação nossa vai gerar uma reação contrária. É com ele que eu aprendo o caminho da humildade, e é por isso que Jesus Cristo é o meu herói. Quem é apaixonado por Jesus aqui? Então levante a mão direita para o céu comigo, coloque no ombro de quem está do seu lado, chacoalhe a pessoa e diga: é com ele que nós vamos aprender hoje. Diga: ele te trouxe aqui para sacudir a sua vida. Diga para o seu irmão profeticamente, pela última vez, porque hoje, diga hoje, um grande demônio que te atormenta há muito tempo será sepultado. Pastor Roberto, me dê o seu melhor hoje. Eu quero falar sobre um inimigo que entra na nossa vida travestido com um nome errado. Nós chamamos ele de sentimento, quando na verdade de sentimento ele não tem nada. É um demônio travestido. Sentimento é amor, paixão, alegria, tristeza, angústia. Isso é sentimento. Solidão, não. A solidão é um demônio. Todas as vezes que ela cruza o caminho de uma pessoa e a pessoa não está preparada, ela afunda a vida da pessoa. Pastor Jerônimo nos deu uma aula aqui hoje. Na verdade, Pastor Germano, desculpa, nos deu uma aula sobre a solidão aqui nessa noite. E enquanto ele falava, eu terminava de fazer um apontamento ali no cantinho do lado do pastor Jerônimo. Eu falei: o senhor é testemunha que eu não copiei dele, que veio aqui antes. E o senhor falava comigo: filho, você está vendo essa multidão toda, todos os que vieram aqui hoje num culto como esse, como eu disse no começo, é a única igreja que eu vejo fazer isso. Esse povo veio aqui porque eles carecem desse milagre, e você vai levar esse milagre para casa. Eu preciso só te ajudar a detectar, saber como foi que isso entrou na sua vida para arrancarmos. E não podemos arrancar de qualquer jeito, temos que arrancar com raiz e tudo. Jogar numa pirambeira e dar um chute no mulambo dele e mandar ele catar coquinho na primeira descida de Belo Horizonte. Para a sua vida, nunca mais, nunca mais. Adão sentiu este peso no coração, porque do seu lado amparou este demônio. O próprio Deus enxergou nele. Mas se falarmos apenas de Adão, estaríamos apenas falando de uma parte da história do universo. O primeiro sentimento de solidão não foi o de Adão, foi o do próprio Deus. Deus na eternidade, Deus dentro do seu mundo incriado, Deus dentro do seu universo paralelo, Deus, esse ser de quinta, sexta, 10ª potência de poder, a raça humana não consegue compreendê-lo. Imagine um ser que passado, presente e futuro se misturam na cabeça dele ao mesmo tempo. Imagine um ser que não depende de nada, de ninguém, e tem tudo ao seu favor, e cria do nada todas as coisas. Este ser, com todo o potentado que tinha, com toda a sua autossuficiência, um dia, na eternidade passada, foi atingido por isso. Ao olhar o seu mundo, percebeu que mesmo tendo todo o poder, o seu mundo era vazio. E então Deus rompe com a solidão da eternidade, e Ele cria tudo que hoje nós podemos ver. E o poder dele está criando até hoje as coisas sobrenaturais. Quando Deus observou Adão sendo querido pelos animais, conversando com os animais, colocando nome nos peixes, quando Deus enxerga um super-homem, um super o quê? Não ouvi? Pergunte para o seu irmão: você acredita nisso? Adão não era um homem como nós.
Adão era um super-homem. Ele só tinha uma criptonita. A criptonita dele foi Deus quem disse: no dia em que você desobedecer a mim e tocar daquele fruto que está ali, você vai morrer. Então, enquanto ele não tocou naquele fruto, Adão era inatingível. Ele não podia morrer. Ele só morreria se pecasse. Então, enquanto ele não pecava, ele era imortal. E se ele era imortal, a morte não podia tocá-lo. A minha Bíblia faz questão de dizer que ele colocou o nome nos peixes. Uma coisa é colocar nome aqui, nos animais que passeiam perto dele. Aquilo ali vai se chamar cachorro, aquilo ali cavalo. Mas colocar nome nos peixes, no reino das águas. Peixes que habitam as profundezas. Para colocar o nome nesses peixes, Adão teve que ir dentro do reino desses peixes. A minha Bíblia diz que Adão não conhecia a sua própria nudez. Não conhecia o quê? Como é que alguém não conhece a sua própria nudez? Será que ao andar pela terra ele não enxergava o seu corpo nu? Eu vou te dar um desenho de como Adão é usando a Bíblia. Lá no Novo Testamento, a minha Bíblia diz que um dia Jesus estava com os 12. Ele parou, recebeu uma revelação divina, pediu para que 9 deles ficassem num canto e 3 o acompanhassem. Os 3 de sempre: Pedro, Tiago e João. Ele subiu uma montanha. Ao chegar naquela montanha, para não deixá-los correr, ele deu para eles uma palavra: fiquem aqui, não se apavorem com o que vocês vão ver. Jesus se afasta deles a uma distância de um tiro de flecha. Ele estende os 2 braços e começa a brilhar. Ele vai brilhando tanto, mas tanto, que os homens não conseguem enxergar ele mais. O corpo dele naquela hora flutua, ele sai da terra. O céu se rasga, Elias e Moisés aparecem diante dele. Deixa eu te dar uma palavra. Aquela imagem de Jesus é a imagem primária do homem. O homem não enxergava a sua nudez, porque havia sobre ele uma aura de poder, um brilho todo santo. Ei, o homem recebeu um sopro da boca de Deus. Você não entendeu? Se o vento, quando sopra sobre você, muda o seu cabelo, se ele mexe com a sua pele, imagine você receber um sopro da boca do Criador. Pense nisso. A glória de Deus entrou dentro dele. E quando a glória entra dentro dele, essa glória permanece. Adão não enxergava a sua nudez porque ele brilhava. E eu não duvido que Adão flutuava. Não duvido que Adão pudesse voar. Não duvido que ele pudesse respirar debaixo d'água, porque a morte não podia tocar nele. A morte passou a tocar nele no dia que ele comeu daquele fruto. Bendito ou maldito, você escolhe o que quiser. Mas quando Deus observou esse homem com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua autoridade, dominando a terra, sujeitando a terra, Deus percebe que ele é como Deus da eternidade. Tem tudo, mas está sozinho. E aí que Deus faz nascer Eva. E bem disse pastor Germano, nasce de dentro de Adão. E agora a vida do homem parece estar completa. Parece estar. Ele agora tem com quem dividir os seus dias. Tem com quem comentar sobre as suas conquistas. Tem com quem compartilhar os seus ensinamentos. E com quem aprender junto dele. Mas mesmo assim a minha Bíblia Sagrada diz que um dia Eva foi atingida pela voz do diabo. E a gente sempre gosta, principalmente os homens, né, de alfinetar Eva, né? A culpa é dela, pastor. Será que a culpa é dela mesmo? Não seria a culpa de Adão? Porque a solidão que o atormentava, Deus supriu dando Eva para ele. Se Deus colocou Eva do lado dele para expulsar aquela desgraça daquele demônio, por que Adão deixava ela sozinha? O que ele tinha para fazer que ela não podia ir junto dele? Ele não tinha que trabalhar naquela época. Ele não tinha que comer do suor do seu trabalho. A terra dava tudo para ele. Era só andar de mão dada com ela pelo jardim o dia todo. Era só o dia de tardezinha sentar numa clareira e esperar Deus descer do céu e tomar chá das 5 com ele. Deus todos os dias de tarde vinha falar com ele. O que é que Adão tinha na cabeça quando deixou Eva sozinho? Ele experimentou a solidão e ao invés de suprir a carência da mulher, deixou ela sozinha. E quando ela ficou sozinha, o demônio se aproximou dela. Recado aos homens casados aqui: não deixe sua mulher sozinha. Vou falar de novo. Não coloque a culpa nela.
Mulher é diferente de homem, senhoras e senhores. Homem é visual, homem é um animal quase que racional. Homem é levado pela visão e pelo cheiro. Mulher não. Homem se empolga com uma beldade caminhando pela rua, com curvas e coisas mais. Mulher não. A mulher se empolga com aquilo que ela ouve. A mulher se empolga com aquilo que ela escuta. Por que o diabo convenceu ela? O diabo foi no ouvido dela. Você não elogia sua mulher, alguém vai elogiar. Você não fala bem dela, alguém vai falar. Você não dá a ela o que ela precisa, alguém vai dar. Então, em nome de Jesus, hoje pegue de novo a autoridade sobre a sua casa. Vai para casa hoje à noite, antes de dormir, tem uma conversa séria com ela. Coloca ela no lugar dela. A sua mulher é a única santa que você pode ajoelhar na frente dela, beijar os pés dela e dizer: eu quase que te adoro. Amém, senhoras? A mulherada dá um glória a Deus. Eu sei que algum engraçadinho, pastor Gerônimo, vai dizer assim: pastor, se a mulher fosse tão importante assim, Deus não tinha criado ela por último. Nos vários anos de teologia, um dia na classe suscitou-se essa pergunta filosófica: se a mulher é tão importante, por que Deus fez ela por último? Aí um idiota gritou lá assim: é claro, eu também faria a mulher por último se eu fosse Deus. Alguém perguntou por quê? Imagine Deus criando e a mulher atrás dizendo: posso dar um palpite? Tá bonito, mas se eu fosse o Senhor, O sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei com uma raiva naquele dia, porque eu fui criado por uma heroína. Minha mãe é uma heroína. Sou filho único, então a minha mãe é tudo para mim. E quando eu vi aquele cidadão falando da mulher, eu falei: pastor, posso falar a minha opinião? Eu digo: diga, Marco. A minha opinião, pastor, é que a mulher foi feita por último, porque todo grande artista, antes de fazer uma obra final, primeiro ele faz um rascunho. Rascunho. O homem não passa de um rascunho. A mulher é a obra-prima da criação. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Adão deixou a sua mulher sozinha, o diabo foi e engabelou. Esses dois não são os únicos exemplos de solidão na Bíblia que levaram os homens à tragédia. Nós vamos encontrar, por exemplo, João Batista. Qual é o nome dele? A voz do que clama no deserto, o profeta das nações, o homem que aponta o dedo no nariz de Herodes, o homem que batiza 5.000 pessoas na beira do Rio Jordão, um homem que teve um ministério tão poderoso, mas nunca fez um milagre, mas não precisou de milagre. Jerusalém inteiro se curvava diante dele. Era um homem de autoridade, a pregação dele era bruta. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? Foi ele que um dia na beira do Rio Jordão, xingando todo mundo de cobra, e todo mundo dizia: dá-lhe, João, essa aí é a víbora. E ao invés dele olhar para todo mundo chamar de víbora, um dia ele olhou para uma criatura que descia a montanha, e ao invés dele chamar ela de víbora, ele disse: isso aí não é víbora, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João é um homem que enxerga o Espírito Santo descer sobre Jesus, e é um homem que ouve o céu se abrir e Deus falar: esse é o meu filho amado. João é um homem diferente ou não é? Acotovele o seu irmão, diga: pense num homem que foi cheio do Espírito Santo quando era um embrião. Caiu a ficha aí? É o único homem então do universo, do passado, do presente e do futuro. Nunca teve outro. A Bíblia diz que na barriga da mãe dele, quando a mãe dele encostou com a mãe de Jesus, a barriga de Maria encostou na barriga de Isabel, a unção de Jesus pegou João dentro da placenta da mãe dele. O menino se tremeu inteiro lá dentro. Oh, glória. É um homem diferente, sim ou não? Bastou ele ficar 30 dias sozinho atrás das grades, no capítulo 11 de Mateus. Quando os amigos dele vieram visitar ele, ele está tão apavorado que ele agarra a grade e diz assim: sabem aquele homem que eu batizei no Jordão? Procurem ele e perguntem para ele se ele é o Messias de verdade. 30 dias de solidão fez o maior profeta do Novo Testamento desacreditar que Deus era Deus.
A solidão tem esse poder, o poder de tirar a fé das pessoas. Talvez seja isso que aconteceu com você depois que seu casamento foi destruído, ou depois que aquele infeliz te trocou por uma rapariga. Talvez tenha isso que acontecido com você, amigo, quando a sua esposa, sua namorada, sua noiva te abandonou por causa de outro, e você perdeu a fé em Cristo. Jesus me trouxe hoje aqui nessa noite, junto com esta campanha, na fé de Adão e Eva, para dizer para você que a solidão é só um estágio, ela não é o resultado final. Deus tem coisas grandes para dar para você ainda. A solidão faz profetas desacreditarem e se amedrontarem. Tem um homem na Bíblia que enquanto está com a multidão, ele faz descer fogo do céu. Enquanto ele está com a multidão, ele corre mais que o carro de Acabe no meio do deserto. Quando a multidão está com ele, ele é capaz de profetizar e gritar: segundo a minha palavra, não chove mais aqui. Quando a multidão está perto dele, com a mão dele, ele mata 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera. Mas quando ele está sozinho dentro de uma caverna, quando o demônio da solidão se aproxima dele, ele olha para o céu e diz assim: Deus, eu queria morrer, eu desejo deixar de viver. Essa vontade louca que passa pela sua mente dioturnamente, querendo que você arranque a sua vida. Você já pensou em todas as formas, do veneno de rato à corda para se enforcar, porque a depressão que te atingiu foi tão grande, porque você se sente menos do que um nada, porque aquela pessoa te trocou por uma pessoa melhor, maior, pelo menos aparentemente falando. A sua esposa te deixou por um camarada bombadão lá da academia. A sua mulher te abandonou por causa de um cidadão que é rico e importante, ou o contrário. Isso te fez se sentir um nada, e você se trancou dentro de uma caverna e pediu a morte. E Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer que a morte não se aproxima de você, porque o que Ele tem na sua vida ainda não se cumpriu. Tudo que você está passando é permissão dEle, ou é ordem dEle. Na verdade não foi você que perdeu, foi ela que perdeu. Na verdade não foi a senhora que perdeu, foi ele que perdeu. E o tempo vai dizer se o que eu estou falando aqui é verdade ou não. Hoje o demônio da solidão está sendo arrancado da sua vida. Você vai levantar dessa caverna e vai voltar a viver. Vai voltar a viver. Eu tenho mais 10 minutinhos, eu quero usar bem esse tempo. A Bíblia Sagrada conta a história de uma mulher chamada Noemi. Eu já preguei sobre ela nesse altar, mas hoje de um outro ponto de vista. Quando o marido dela morreu e Noemi acordava todos os dias de manhãzinha naquela big fazenda, a maior fazenda daquela terra, uma mulher poderosa, cheia de dinheiro, cheia de tudo. Mas ao acordar de manhãzinha e tocar do lado da cama e procurar o marido e não estava mais ali, ao abrir o guarda-roupa e sentir o perfume dele, a memória dela começou a ser atingida por lembranças. E essas lembranças fizeram aquela mulher desistir da vida. Ela desistiu da casa linda que ela tinha. Ela desistiu dos negócios da família. Ela abandonou tudo e saiu andando pelo deserto. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que por causa de um relacionamento maldito, ou por causa de uma ruptura na sua vida conjugal ou na sua vida amorosa, perderam seus sonhos, deixaram a faculdade de lado, deixaram a empresa de lado, deixaram a casa de lado, está tudo lá jogado às traças. Entrou um demônio lá, na Umbanda chama-se Maria Mulambo. A senhora nem tomar banho direito toma mais, não se cuida mais, não se ama mais. Olha para o espelho e tudo que vê é um cadáver que merece morrer. Já pensou em sair de casa, abandonar tudo? Já abandonou tudo. Veio aqui hoje porque Deus colocou um anzol no seu queixo. Pense num peixe difícil. Deus está lutando com você tem tempos, tem meses. E hoje você veio, já sentiu vontade de sair daqui, porque a derrota veio sobre você. Mas eu profetizo que desta hora, neste exato momento, um fogo do céu
pega do seu pé, vai subindo pelos seus artelhos, seus joelhos, seu quadril, seu dorso, seus braços, a sua cabeça. Esse demônio começa a gritar e começa a sair. A solidão está sumindo. Eu profetizo que hoje Deus vai te dar uma nova vida, uma nova unção, uma nova história, uma nova língua estranha, um novo salmo para cantar. Deus vai colocar força em você. Recebe, recebe, recebe esse poder agora. Você vai recuperar tudo que perdeu. Deus vai te devolver tudo que você perdeu. Levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga: agora vai doer um pouquinho. Tem um homem na Bíblia que ele tem inúmeras mulheres, mas não era feliz com nenhuma delas. Um homem só troca de esposa, uma mulher só troca de homem quando não há felicidade entre eles. Ele tinha todas, mas nenhuma era a que ele queria. Pergunte por quê? Porque ele teve uma marca sobre a vida dele. Ele era um rei. Naquela época os reis tinham várias mulheres. Não é porque eles eram tarados, como as pessoas pensam. O rei tinha que fazer alianças com tribos. E as alianças políticas, pastor Jerônimo, eram assim. O rei da outra tribo trazia a filha para cá para se casar com ele, para haver uma junção de tribos e um crescimento de poder. Quando você vê a Bíblia falar que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas, não é porque ele era um psicopata sexual, nada disso. Foi o reino mais próspero, porque ele foi fazendo alianças. Mas pode ver na Bíblia que das 1000 mulheres que ele tinha, ele não amava nenhuma. Ele foi amar justo uma que ele não podia. E ele escreveu um livro para ela, Cantares de Salomão. Ele se apaixonou por uma mulher da cor da pele diferente, de outro povo, não podia casar com ela. Um inferno. Parece que esta maldição estava na família, porque o pai dele está dentro de um palácio com um harém de mulheres, mas quando ele sai pela sacada da porta do seu palácio, ele olha lá embaixo e vê uma mulher tomando banho. Ele tinha todas, mas ele se apaixonou por aquela. A solidão faz as pessoas encontrarem relacionamentos desastrosos, que vão custar caro demais para a vida deles. Esse relacionamento de Davi com Batseba custou o reino, custou a morte de 3 filhos e uma filha que morreu moralmente, custou os dias de Davi. Davi terminou seus dias escrevendo salmos, pedindo perdão a Deus. Ele pediu 10 vezes perdão pelo mesmo pecado. Tudo por causa de um relacionamento, tudo provocado por causa da solidão. Por isso que eu repito o que comecei dizendo: solidão não é sentimento, é um demônio, e você precisa dominá-lo. Você não pode dar ouvido a ele, você não pode deixar ele dormir ao seu lado da cama, não pode deixar ele cravar as unhas na sua mente, porque se fizer isso, vai te obrigar a tomar uma decisão que vai lhe custar caro no amanhã. Deus tem alguém preparado para você. Eu vou falar de novo: Deus tem alguém preparado para você. Está em algum lugar. Eu não sei se está perto ou se está longe, mas eu sei que existe uma fórmula disso se revelar. E a fórmula você está colocando em prática hoje, deixando o seu sábado para trás e vindo dar o sábado para Deus aqui nesse altar. O sacrifício traz o milagre para perto de você. Deus vai expulsar a solidão. E eu profetizo que antes do ano terminar, você estará casado. A senhora estará casada, ou no mínimo noivo. E vou profetizar: a pessoa que vai chegar terá 3 características. Primeiro, vai ser bonita até doer as vistas. Segundo, vai ser cheia do Espírito Santo. Terceira, vai ter a vida financeira resolvida. É namorar para casar. Quem pega esse milagre? Então feche seus olhos que eu vou orar por você agora. Meu Deus e meu Pai, nós queremos que o demônio chamado solidão saia do alto das nossas cabeças, Pai, e seja colocado como tapete sobre os nossos pés. A solidão que está do nosso lado esquerdo, do nosso lado direito, que deita ao nosso lado na cama à noite,
A solidão que acompanha dentro do trabalho, que acompanha durante o dia na rua, este demônio está proibido de alcançar os seus filhos. Eu profetizo que nesta hora um anjo desce do céu com uma espada de fogo e uma corrente nas mãos. Este anjo começa neste momento, Senhor, a prender esse demônio chamado solidão. Pega ele, Senhor. Pega este demônio agora. Amarra ele e joga ele no limbo do inferno. Todo peso no coração sai. Toda mente que pensa pequeno desapareça. Porque depois desta noite o milagre de Deus vai pegar você. Recebe, 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 recebe o seu milagre. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Só quem crê no milagre dá um grito. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Não tirei ter daqui, ó. Abre ela para terminar. Diga comigo: todos os demônios travestidos de solidão, eu ordeno para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Conto até 3, você joga no chão, pisa em cima. Abraça 3 pessoas, diga para elas: solidão nunca mais. 1. Já saiu da caverna, Elias. 2. Para a sacada do palácio nunca mais, Davi. 2,5. Vai voltar para administrar suas coisas, Noemi. 3. A solidão não existe mais. Joga no chão. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Oh, eu confio que esse amor tem poder